Mas acontece, irmãos, que ao passar dos séculos, o povo foi se distanciando. E na época em que Jesus precisou vir à terra, o povo já estava muito longe de Deus e muito distante das leis de Moisés. Eles diziam que eram seguidores de Moisés, mas não eram. E praticavam muito erro, muita injustiça. A troco de qualquer coisa, chegavam a apedrejar as pessoas. Coisas que Moisés nunca ordenou. Porque, infelizmente, nas Escrituras, conforme eu lhes disse hoje, em determinadas ocasiões, algumas pessoas colocaram coisas ali que Deus nunca mandou. E então aquele povo estava muito afastado da verdade. E diziam que eram seguidores de Moisés, mas infelizmente não eram. E era já um povo muito rebelde, um povo um tanto fanático e também um povo materializado. E aquele povo também era muito explorado, inclusive pelos sacerdotes da época, que obrigavam o povo a dar muito dinheiro para eles, para a igreja deles, e fazer sacrifícios, jejuns e também trabalhos pesadíssimos. Eles nem com o dedo mínimo não levantavam peso algum, mas obrigavam o povo a servi-los em trabalhos pesadíssimos. Então aquele povo foi sendo explorado e foi ficando rebelde. Foi perdendo o amor, foi perdendo o temor a Deus, foi perdendo a vontade de glorificar ao Criador, inclusive com uma vida fiel, humilde, consagrada e santificada. Foi perdendo a fé verdadeira no poder de Deus. E Deus viu que naquela época a única maneira de trazer a salvação era enviar o seu próprio filho primogênito, Jesus, que ele havia criado o primeiro santo. Por isso que é chamado primogênito. Foi o primeiro filho que Deus criou no céu, em espírito e verdade. Foi Jesus, que se tornou participante da Trindade excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Deus, para enviar Jesus num corpo humano, precisaria que esse corpo fosse santíssimo, fosse imaculado, fosse puríssimo. E para isso acontecer, ele, com sua onisciência, com sua onipotência, com todo o seu poder, ele fez surgir na terra uma menina, a Virgem Maria. E ela nasceu, irmãos, livre da influência do pecado original. Até então, a primeira pessoa que nasceu nesta terra, de pai e mãe, porque São Joaquim e Santana eram os pais da Virgem Maria. Mas era um casal muito santificado, muito piedoso. Eram tementes a Deus e liam as Escrituras Sagradas com muita fé e aguardavam com devoção a vinda do Cristo. Esperavam com ansiedade que Deus cumprisse o que os profetas anunciaram no passado a respeito da vinda do Salvador da humanidade. Principalmente o profeta Isaías profetizou muito sobre a vinda do Cristo, do Salvador da humanidade, do Redentor. E, inclusive, o profeta Isaías, isso centenas e centenas de anos antes de Jesus nascer, ele profetizou. E em seus escritos ficou bem claro.
e uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que será o Salvador da humanidade. E o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A palavra, o nome Emanuel, na língua judaica, queria dizer Deus conosco. Então, Santana, São Joaquim, um casal muito piedoso, esperavam com fé a vinda do Cristo e incutiram esta fé no espírito da Virgem Maria desde pequena. E ela já nasceu por milagre de Deus, dotada de dons, poderes e virtudes gloriosas, porque ela precisaria ser assim para poder um dia ser a mãe do Salvador. E também Deus, por um milagre, conseguiu que ela nascesse sem interferência do pecado original, sem a mancha do pecado original. Por isso que dizemos sempre que ela é imaculada desde nascer, desde o berço. E então a Virgem Maria foi criada num lar piedoso, num lar santificado. Seus pais deram a ela todos os ensinos que os profetas haviam profetizado e deixado escrito, principalmente sobre a promessa da vinda do Messias. Mas principalmente os pais dela davam a ela o exemplo de vidas santas, puras, fiéis. Eram muito consagrados, criam em Deus com toda sinceridade e preservavam santidade em seus espíritos. E tudo isso fez com que a Virgem Maria fosse sempre muito digna de realizar na terra a sua missão de dar à luz ao Filho de Deus, virgem, santa, pura e imaculada. Mas acontece, irmãos, que a época era muito difícil. Tanto é verdade que Jesus precisou vir para trazer o evangelho do amor, porque a população, a grande parte das pessoas, estavam muito afastadas do temor a Deus. Não havia mais aquele amor, aquela fé, aquela devoção para com a pessoa do Criador. Então, Deus providenciou tudo para que a Virgem Maria pudesse ser usada e ser concebida sem pecado para dar à luz ao corpo santíssimo do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, por causa de muito fanatismo religioso que existia naquela época, que a troco de nada apedrejavam as pessoas. Notem, diziam que eram seguidores de Moisés e infelizmente eram pessoas muito ruins de coração, que estavam bem longe de Deus, inclusive o sumo sacerdote da época. E o que aconteceu? Deus então, quando viu que a Virgem Maria, desde menina e mocinha, foi sempre digna de cumprir essa nobre missão, Deus providenciou São José, porque ela precisava ter um esposo naquela época. Porque se ela concebesse como concebeu, por obra e graça do Espírito Santo, para dar à luz o corpo de Jesus, nosso Senhor, mas se ela não tivesse marido, ela corria o risco de ser apedrejada por pessoas que se diziam religiosas e se diziam seguidores de Moisés. Olhe como eles estavam longe da verdade. Então, quando ela era bem mocinha, bem jovem, o nosso Deus providenciou um senhor, São José, que vinha da linhagem do rei e profeta Davi. Conforme está nas Escrituras, que o Cristo surgiria da linhagem do profeta Davi na terra de Davi, que é Belém da Judeia. Ele deveria nascer lá.
Então Deus escolheu São José, porque era também um senhor muito piedoso, que tinha muito temor a Deus, um senhor muito consagrado e muito santificado. E acontece que, por providência divina, São José pediu à Virgem Maria em casamento. E apesar da diferença de idade, porque ela era bem mocinha, bem nova, e ele um senhor, mas por providência de Deus ela o aceitou. E Santa Ana, São Joaquim aprovaram a união dos dois. E então o que aconteceu? Foram ao templo, lá em Jerusalém, para receberem a bênção nupcial. E lá houve uma cerimônia e eles se casaram diante de Deus. E depois voltaram para o seu lar. E assim que entraram em sua casa, a Virgem Maria entrou no seu aposento para trocar as suas vestes. E então ela entrou no seu quarto e o arcanjo Gabriel, no mesmo instante, apareceu para ela, para fazer-lhe a anunciação. E lhe disse que ela era cheia de graça e que Deus achou nela tudo o que ele precisava para que ela fosse a mãe do seu filho, a mãe do Cristo. E anunciou a ela que ela seria concebida sem pecado, virgem, pura e imaculada, para dar à luz ao Filho de Deus. E ela, irmãos, já esperava, com fé, até ansiosa, que o Cristo surgisse, só que ela não sabia que ela era escolhida para ser a mãe do Cristo. Mas quando recebeu a anunciação, através de uma visão magnífica, com o aparecimento do arcanjo Gabriel, ele lhe deu este esclarecimento, fez a anunciação. E ela, sem pestanejar, face a face, conversando com o arcanjo, ela lhe disse: eis-me aqui, a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E entregou-se nas mãos do anjo e nas mãos de Deus, de um modo incondicional de espírito, alma e corpo, para servir a Deus com muito amor, fé, humildade e reverência e com muita coragem, porque é uma virtude que ela possuía em seu espírito de nascença, a virtude da fé aliada a uma coragem inabalável. Então, naquele instante, o Espírito Santo de Deus desceu sobre ela e, por um milagre, a fez conceber. Ela foi concebida por obra e graça do Espírito Santo de Deus, sem nenhuma interferência de homem, virgem, santa, pura e imaculada. E aí, irmãos, o que aconteceu? Ela percebeu que estava no início, então, da gestação, estava gestante, havia concebido. E ela, então, se lembrou de Isabel, sua prima, que residia numa cidadezinha de Judá, montanhosa, nas montanhas. E ela, o que ela fez, também por providência divina, dirigiu-se para lá. Porque Isabel era estéril e idosa, não tinha filhos. E o marido dela, Zacarias, era também sacerdote, mas muito piedoso, que servia a Deus no templo com muita fé. E, por um milagre, Deus fez que Isabel concebesse de um modo natural, com a união dela com seu marido, Zacarias. Mas Deus a curou da esterilidade e a tornou fértil, e ela concebeu de um modo natural para dar à luz a São João Batista, que depois seria o precursor de Jesus. Iria pregar o batismo do arrependimento e batizar nas águas do Rio Jordão as pessoas humildes
para preparar o caminho para que Jesus pudesse iniciar a sua grande obra e o seu grande ministério de Salvador da humanidade. Prezados irmãos, agradeço muito a atenção de todos e convido que na próxima semana, neste mesmo horário, estejam conosco para meditarmos juntos na verdadeira doutrina do Evangelho do Reino dos Céus. A paz do Senhor a todos.